acredito que para quem ainda sonhava com a possibilidade do Claudinho vestir o manto sagrado, acho que agora foi a pá de cal. Acho que agora o torcedor pode ficar aí, não digo desacreditado, mas talvez aceitar mesmo que o jogador não venha para o Flamengo, por mais que o Flamengo queira, por mais que o Flamengo tenha chegado nas metas que a gente queria, por mais que o próprio Claudinho tenha dito que queira sair. Eu acho que agora acabou porque o Zenit começa a tomar atitudes que demonstram que não vai deixar o jogador sair do time. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque antes o Claudinho não estava atuando nas partidas. Tinha recomeçado o campeonato russo lá e ele não era relacionado para alguns jogos. Agora ele voltou a ser relacionado, já está viajando com a equipe e ainda tem as propostas de renovação contratual na sua disponibilidade, digamos assim, porque por mais que ele tenha recusado, não quer dizer que a proposta tenha sido retirada. Então, dizem que o Zenit busca um substituto, mas que só liberaria o Claudinho quando esse substituto já estivesse integrado ao Zenit. Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui. Eu realmente tenho muita expectativa, gosto muito do futebol do Claudinho, acho ele um grandíssimo jogador, um baita atleta, acho que ele faz falta não só para o futebol brasileiro, eu estou falando, claro, ele viria para o Flamengo e aí ele poderia melhorar o nível do nosso campeonato, mas eu digo também até por conta da seleção brasileira, eu acho que ele é um bom jogador, que merecia estar jogando na seleção brasileira, haja vista que a nossa seleção hoje em dia está muito ruim. Então ele é um bom jogador, ele é um jogador que agregaria. E ele quer isso, né, gente? Ele tá indo atrás, ele tá pressionando, mas a gente sabe como que é difícil negociar com chineses e russos. E eles são assim por quê? Porque eles têm dinheiro, eles não precisam ceder o jogador, eles não precisam ceder à pressão do jogador. Então é complicado. A gente viu o Oscar mesmo, pediu licença, ficou 6 meses afastado por conta do nascimento da filha dele. E ele falou, cara, posso treinar aqui no time e tal? Acho que não sei se ele treinou no Flamengo na época. Pode, treina aí. Pô, posso jogar? Não, não pode. Tá, mas eu não tô jogando aí. Não, não quero saber, você não vai jogar aí. Ah, e deixa eu sair, eu quero rescindir. Não, gente, por nós não rescindimos. Se quiser rescindir, rescinde você. E temos que entender o seguinte, o Oscar na China é protagonista, o Claudinho na Rússia é protagonista. Esses caras têm a mesma posição, basicamente. Então, para vocês verem como é difícil de achar jogador bom nessa função, como eu havia dito. Então, o Flamengo agora tem um pouco mais de um mês de janela de transferência, mas eu não vou ficar enganando você que está aí me assistindo, não. Eu acho que é quase impossível o Flamengo concretizar essa negociação com o Claudinho. E muito por parte do Zenit, que fugiu. O Zenit voltou atrás do negócio. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o Brasileirão, né? Para quem não sabe, amanhã tem jogo do Flamengo. Flamengo e Atlético Goianiense é o retorno. Começamos o segundo turno, né? Tivemos aí as 19 primeiras rodadas e agora vamos ter as 19 últimas, né? O Flamengo está atrás do Botafogo. Se vencer o jogo e o Botafogo tropeçar, o Flamengo pode sim assumir a liderança. Mas eu queria dizer o seguinte, eu estava lendo algumas notícias e estava tentando me informar melhor para trazer um melhor conteúdo para vocês. E eu concordo muito com o que diz o Globo Esporte e com alguns analistas. Basicamente, o Botafogo tem uma regularidade muito grande. E eu sei que você vai dizer, mas o Botafogo é cavalo paraguaio, o Botafogo entregou o título no final do ano passado, e o Botafogo é igual o refrigerante grande, no meio acaba o gás. Gente, vamos lá. O Botafogo, que quase foi campeão, era um time, tá? Era um time que não tinha nível para disputar o Campeonato Brasileiro e alcançar a titulação de campeão, porque não tinha reservas. Aquele Botafogo era um time ok, não era nem um time bom, era um time ok, certo? E era aquilo, não tinha reserva. Esse time do Botafogo é bom, gente. Esse time do Botafogo tem Luiz Henrique, tem Jefinho, tem Almada, tem bons jogadores. Eles vão trazer mais um cara ali que jogava na Inglaterra, se eu não estou enganado. Então, assim, o Botafogo hoje tem elenco. Se eles têm reservas, eu acho que tem. Porque ele não desfez totalmente o elenco do ano passado. Então, algumas peças ainda sobram, que seriam os jogadores do ano passado que viraram reserva. Por que esses caras viraram reserva?
porque o time do Botafogo agora está mais bem reforçado. O Textor gastou bastante. Então o Flamengo precisa de regularidade. O Flamengo tem sido muito inconsistente, tem perdido muitos pontos. E ganhar o Campeonato Brasileiro é ter regularidade. Por isso que o Palmeiras ganhou o último campeonato, porque ele foi regular. O time do Palmeiras não foi um time excepcional, mas ele ganhou pontos quando ninguém ganhava. O Flamengo está conseguindo ganhar pontos em partidas difíceis. É até uma crítica que eu vi, inclusive na própria Jovem Pan Esporte, que o Flamengo antes não conseguia ganhar pontos em algumas situações. Mesmo em situações difíceis o Flamengo não pontuava, e até situações fáceis o Flamengo não pontuava. Já hoje, o Flamengo pontua. O Flamengo consegue aí fazer um pontinho fora de casa, consegue ganhar quando tem um adversário mais complicado, mas o Flamengo vence as partidas. O Flamengo consegue as vitórias, ou pelo menos um pontinho. É importante que o Flamengo pontue. Antigamente não, antigamente o Flamengo ia lá, enfrentar o Cuiabá fora, era 3-0. E enfrentar não sei mais quem lá fora, 4-0. Não tinha a menor possibilidade de ganhar pontos. Então perdeu muitos pontos. Só para vocês terem noção, o Flamengo chega muito próximo da campanha de 2019, no primeiro turno. Então, olha só como foi mais regular, como foi melhor o time do Mengão. E agora tem que ser o seguinte, as partidas em casa tem que vencer, e as partidas fora tem que tentar pelo menos pontuar. Acho que o Flamengo tem chance de ser campeão, até porque nós estamos encostados no Botafogo com um jogo a menos. Então, não pode vacilar, não pode dar bobeira. É jogo fácil, em teoria, contra o Atlético Goianiense? É, mas não pode dar mole, porque quando os caras jogam contra o Flamengo, os caras jogam pra valer. Por quê? Porque é um jogo que normalmente é transmitido, é um jogo que tem 40, 50 milhões de pessoas assistindo, normalmente técnicos de times grandes, eu digo europeu, seleção, assistem jogos do Flamengo para ver se podem contratar alguém do time e, óbvio, do time que está enfrentando, dá maior visibilidade. Então, assim, o Flamengo tem que tentar ser o mais consistente possível, fazer gols, levar menos gols e pontuar. Bom, esse é o vídeo, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e, por favor, compartilhe com os seus amigos. Fui!